está ouvindo, boa tarde ou boa noite. Você que está vendo essa live, nós estamos aprendendo diante de Deus a importância de ler a Escritura, de estar na Escritura, a importância de estar continuamente, todos os dias, em outras palavras, lendo a Escritura. Nós aprendemos no vídeo anterior que quando a pessoa ela está ouvindo a palavra de Deus, que ela está lendo a Escritura 4 vezes por semana, e quanto mais aumenta, mais desejos, vontade, pensamentos de pecado diminui da pessoa. Nós vimos naquele vídeo anterior que as pessoas que liam a Escritura 4 vezes e mais por semana ou por mês, ela diminuía os desejos de pecado que ela praticava. Quem adulterava, deixou de adulterar. Quem fornicava, deixou de fornicar. Muitos saíram do vício. Então, tais pessoas que tinham esse hábito de conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, eles diminuíam a seus desejos, suas vontades do pecado que estava destruindo a eles. Sintomas de depressão, esfriamento espiritual também. Muitas das pessoas têm vivido isso. Esfriamento espiritual, não lê mais a Bíblia, não tem mais oração, é uma vida totalmente parada espiritualmente. Então nós aprendemos que quanto mais nós lemos a Escritura, mais de Deus nós recebemos, mais de Deus nós temos, e fora muitas das coisas que ocorrem em nossa vida espiritual, materialista, sentimental, familiar. Tudo isso ocorre quando nós estamos engajados na Escritura. É por isso que o salmista Davi, em Salmos capítulo 1, verso 1, fala sobre isso. Vamos lá para Salmos. Salmos capítulo 1, verso 1. Vamos lá, pega a sua Bíblia e vamos ver aqui. Salmos capítulo 1, verso 1, que diz dessa forma. Olha só, vamos lá entender. Segue aqui comigo aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 agora. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos pegar só esse versículo 2 aqui, que diz que quando a pessoa tem prazer, o que nós aprendemos? Que a pessoa, quando ouve a palavra de Deus de bom grado, tudo muda em seu interior, todas as coisas mudam, seus pensamentos mudam, suas atitudes mudam. Em Salmista Davi, aqui no Salmos, capítulo 1, entre o versículo 2, diz: antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem o verso 3: pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Em tudo quanto fizer, o que acontece? Você leu aí na sua escritura? O que acontece aqui? Prosperará. O que tem pessoas que estão caindo na apostasia, que tem pessoas que não estão mais praticando o verdadeiro da palavra de Deus, atitudes da palavra de Deus, caráter da palavra de Deus. Tem muita gente esfriando, porque pararam de ler, pararam de orar, pararam de obedecer a palavra de Deus. Eu quero entrar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1. Amém, meus amigos? Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo, e vai abençoar mais aqueles que me mandaram para orar. Nós estamos orando. Daqui à meia-noite a gente vai estar orando por todas essas vidas, mas
Não adianta só orar, tem que ter a sua atitude também com a palavra de Deus. E o primeiro vídeo que nós aprendemos é meditar na palavra de Deus. Ler a Escritura. Quantas vezes? 4 para cima, bem mais. E ter prazer, quer dizer, receber a palavra de Deus de bom grado. Tenha prazer nisso. Isso vai mudar. A gente aprendeu com o salmista Davi que a pessoa que lê a Escritura, que está ciente da Escritura, ela prospera em todos os seus caminhos. Ela não perde a fé. Ela é uma pessoa que continua ativa nas ações de Deus. Vamos entrar aqui em Atos dos Apóstolos. Anota aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1, que a palavra de Deus diz assim, olha só. E havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada Italiá. Olha só, versículo 2: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo oração a Deus. Aqui se colocou a qualidade desse homem Cornélio. Vamos colocar aqui, quem é esse homem aqui? Esse homem era descendente dos judeus, ele era judeu? Se você olhar, ele não era judeu. Cornélio era um gentil, como eu e você somos gentis. E tem coisas de Deus para que os gentis venham fazer. E tem coisas que os judeus têm que fazer. Agora, há muitas situações que pessoas que são gentis, que não nasceram judeus, não são descendentes de judeus, mas estão fazendo coisas que não devem fazer. Em outras palavras, estão levando carga que não deveria levar. Nós aprendemos aqui com Cornélio que hábitos que ele fez para conseguir a resposta e a bênção de Deus. O primeiro ato que eu vejo aqui é o caráter dele. Com certeza, se ele fazia isso, ele conhecia, ele meditava, ele lia o que tinha da palavra de Deus e ouvia de bom grado, porque quando a pessoa não ouve de bom grado, ela não faz. Quando a pessoa ela não quer escutar a palavra de Deus, ela não faz nada. E Cornélio, ele recebia a palavra de Deus. Então nós vemos aqui no versículo 2 o caráter de Cornélio. Nós vemos ainda nesse mesmo versículo a atitude dele e ensinamento do Cornélio. Vamos aqui, vem aqui, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 e versículo 2. No 2, o que mais importante está aqui é o piedoso. O que é a palavra piedoso? Você sabe o que é piedoso? A palavra piedoso significa, olha só que eu anotei aqui, se compadece com o sofrimento de outras pessoas ou alheias. Olha só, piedoso é uma pessoa que tem misericórdia, que se compadece de outras pessoas que estão sofrendo. Em outras palavras também, resumindo isso, é uma pessoa que ajuda. O piedoso, ele ajuda aquela que precisa ser ajudado. Outras palavras, que precisa ser ajudado. E o Cornélio, ele era um homem que ajudava as pessoas. Era um homem que seguia, segundo a palavra de Deus, e ajudava as pessoas. Segunda coisa que fala aqui, temente a Deus, que respeitava a vontade de Deus, respeitava a palavra e respeitava as coisas de Deus. Então, voltando para cá, Cornélio tinha misericórdia, era um homem de caráter, o caráter dele era formado de misericordioso e temente a Deus. Vamos voltar para cá. Nós temos ajudado pessoas com aquilo que nós podemos fazer, até onde nós podemos fazer. Nós, como filhos de Deus, é dever nós ajudar pessoas.
conforme a nossa realidade e conforme as nossas forças. Você já ajudou uma pessoa? Quantas vezes você já ajudou uma pessoa? Todo filho de Deus, ele tem a misericórdia dentro do seu coração. Se ele vê uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está lá passando dificuldade, tipo de comida, e Deus toca em seu coração, tem que tocar diante de Deus, tem que tocar em seu coração as pessoas certas que Ele quer que ajude, Ele vai abençoar você e você abençoa outra pessoa. Amém? Deixa eu contar aqui uma história aqui. Havia um dos irmãos que estava passando por dificuldade e resolveu entregar a sua vida diante de Deus. E ele entregou, sua casa estava passando muitas das dificuldades, muitos dos problemas, esse irmão. E isso não é uma história, isso aconteceu verdadeiramente. Foi mais no Rio Grande do Sul. E esse irmão se entregou diante de Deus, esperava que Deus fizesse algo. E ele foi para a igreja, assistiu o primeiro culto. E quando ele foi à igreja, caiu um toró, uma chuva. E nesse toró que caiu, ele ainda chegou todo molhado na igreja. Em seu coração ele queria murmurar, ele queria dizer que não adiantava, olha o que aconteceu, ir para a igreja, cheguei todo molhado, mas ele ficou calado. Ouviu a palavra de Deus, foi para a sua casa e orou diante do Senhor. E logo que a gente vai aprender aqui nessa palavra, Deus deu a resposta a ele. Qual foi a resposta? Ele abriu a Bíblia e estava lá: o que queres que eu te faça? Olha só, a palavra falou com ele: o que queres que eu te faça? Ele abriu a Bíblia e estava lá a palavra de Deus: o que queres que eu te faça? Olha só, o que acontece? Algo no coração dele diz: o que é que você quer de mim? E olha que ele estava passando necessidade. Então o Espírito de Deus, com ele, com o coração aberto para a Deus, falou com ele: o que é que você quer de mim? Escreva o que você quer de mim. Então ele escreveu, no caso era alimentação. E ele detalhou o que queria diante de Deus. Ele era tantos quilos de arroz, mas eu não quero do parborizado, eu quero daquele branco. Eu quero daquelas bolachas recheadas, daquelas que tem um desenho. Ele foi detalhando tudo. Quantos quilos de carne, o que ele gostou. Ele detalhou diante de Deus. Tipo assim, ele fez uma carta com tudo que ele queria, conforme a palavra de Deus e aquilo que Deus tinha falado a ele em seu coração. E ele fez. No outro dia, veio uma pessoa de uma caminhonete. A caminhonete estava abarrotada de alimento. Bateu na palma da casa dele: ô seu José. E ele pegou e abriu a porta. Quem é? Não, eu estava aqui, queria procurar aqui o seu José, porque tem algo para ele. O que foi? Ele disse: eu estava orando meia-noite diante de Deus, e eis que eu ouvi a voz do Senhor em meu coração. Olha só. E ele me mandou escrever tantos quilos de arroz, tanto. Amado irmão, olha só, sem mentira nenhuma. O outro que estava orando diante de Deus, pediu a Deus, mas o outro que também tinha um elo com Deus estava escrevendo, porque o Espírito Santo falou para ele: eu quero que você faça uma coisa para mim. E escreve aí. Ele escreveu. Quando ele escreveu, bateu as mesmas listas. Foi aonde esse homem agradeceu a Deus. Olha só. Às vezes, Deus está te tocando para você ajudar uma pessoa, e Deus sabe que você pode ajudar essa pessoa, porque essa pessoa do outro lado está orando diante de Deus. E Deus escolheu você para cumprir essa missão. Por isso que o Cornélio era um homem temente a Deus, e Deus tocava assim o coração desse homem gentil, era gentil,
a ser piedoso com as pessoas e temente a Deus. O homem era temente, respeitador. Se for para seguir em frente com Jesus, seguia e não voltava para trás. E ensinava a sua família a palavra de Deus, ensinava. Quantas das pessoas oram? Quantas das pessoas você tem orado diante de Deus? Você tem juntado sua família diante de Deus? Você tem feito uma oração todo mundo junto? Você tem orado pela sua família? Porque a sua família só aprende quando vê as atitudes suas. Sua família aprende quando vê as atitudes suas. Você tem juntado sua esposa, seu filho assim, vamos fazer uma oração? Você tem agradecido a Deus por tudo que você tem? É uma das coisas que nós devemos fazer. E olha só, e ele orava continuamente, versículo 2. Versículo 2. Ele orava continuamente e dava esmola ao povo, ajudava o povo. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, nós temos que ajudar aqueles que Deus pede para ajudar. Às vezes você não entende o porquê que Deus toca em você para ajudar tal pessoa. É o meu caso. Estava vindo de moto à noite de uma cidade a outra, e de uma cidade a outra 65 quilômetros de distância. Eu saía quando eu terminava da igreja, eu saía às 9h30, chegava em casa quase 11 horas. E eu encontrei uma senhora, entre aspas, ela era nova. Eu não tinha visto que ela estava grávida, com um carro no meio da escuridão, tentando trocar o pneu sem poder. Eu passei direto, confesso a você, porque aquela estrada onde eu passei era perigosa. Quem ficasse ali poderia ser vítima de assalto. Então eu peguei e fui embora. E poderia ser um truque para ser assaltado. Mas quando eu vou longe, Deus falou no meu coração. Deus fala no coração da gente quando o nosso coração está aberto para a sua palavra e a gente está orando todos os dias. Deus falou para voltar, amado. Eu relutei, mas voltei. Aquilo foi muito forte no meu coração. Voltei. Olha só. Quando eu volto para aquela senhora, que era uma mulher de no mínimo seus 31, 30. Quando eu volto, o pneu dela da frente estava furado, ela não podia, estava grávida, não conseguia ligar o marido porque não pegava o sinal de telefone. Então, quando Deus mandou, era para ajudar. Pensa aí, a mulher também era evangélica. Olha só, era para ajudar ela, Deus estava me chamando para ajudar ela. Quantas das pessoas Deus tem chamado a nós e às vezes nós relutamos em ajudar? Seja misericordioso. Nós vamos aprender aqui para receber a resposta de Deus. Seja misericordioso com as pessoas que Deus vai te tocar para que você venha a ajudar. Tem pessoas que Deus toca o seu coração e é muito forte o toque e você não tem dúvida que foi Deus que tocou para ajudar. Segunda coisa, ensinamento. Tenha atitude para ensinar sua família e sua casa a respeitar e ter temor com suas atitudes, com os ensinamentos da palavra de Deus. Se sua família vê que você está obedecendo a Deus, ela vai obedecer também a Deus. Terceira coisa, oração todos os dias. O Cornélio, além de ajudar pessoas, o Cornélio, além de ensinar a sua casa, porque tem pessoas que querem que a família ore, mas você nunca viu, nem a família nunca viu a tal pessoa orando. Se a família vê a pessoa orando, ela vai também querer orar. Então são esses ensinamentos, são essas práticas. Olha só, ele era misericordioso, ajudava as pessoas, ele ensinava em suas próprias atitudes e ele orava todos os dias. Quando diz assim, continuamente, é todos os dias. Você tem que ter essa dedicação na oração diante de Deus todos os dias. Todos os dias você tem que estar orando diante de Deus. Olha só, versículo 3 para a gente encerrar aqui. Olha só. E
E quase a hora nona do dia, a hora nona é às 3 horas da tarde que ele orava. Você vai criar seu horário de oração, mas ele orava a quase a hora nona do dia, em outras palavras, às 3 horas da tarde, e viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e disse: Cornélio, versículo 4. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só, a atitude de ajudar as pessoas, a atitude também de ensinar com o seu próprio exemplo a sua família, e a atitude de estar em oração contínua, em outras palavras, todos os dias, fez com que Cornélio recebesse a resposta da sua oração, fez com que o mensageiro de Deus viesse falar para com ele e dar a resposta da oração dele. Como que nós queremos a resposta da oração e não conseguimos? Porque nós não ajudamos outros, às vezes, ajudamos sim, outros sabe lá quando. Não temos atitude dentro de casas e nem persistimos na oração. Todos os dias você tem que orar. 3 regras hoje que nós aprendemos. No vídeo passado nós aprendemos o valor da palavra de Deus quando nós estamos lendo, que muitas das coisas que está em nós, que nós queremos que venha sair, sai quando nós estamos engajados na palavra de Deus. E esse vídeo agora nos ensina a atitude de um filho de Deus, uma atitude de um gentis como nós somos gentis, que é ter misericórdia para com as pessoas, ser exemplo para com as pessoas, não só dentro da nossa casa, mas fora da nossa casa. E outra, constante oração. Todos os dias a pessoa tem que estar orando. Todos os dias. Não é aquela oração lá que a pessoa fala: oh meu Deus, meu Pai, ai, seja abençoado minha casa, minha família, meu gato, meu papagaio, meu cachorro, meu pássaro. Amém. Não é essa oração não, irmão. Uma oração é um diálogo. Uma oração é quando você abre o seu coração diante de Deus. Uma oração é quando você entra em batalha no nome de Jesus, para que todo o mal que está cercando você, que está fechando tua porta, que colocou até essa enfermidade que atingiu o mundo inteiro, venha sair da sua casa. Oração é aquela que você está orando também por aqueles que te perseguem. Oração é aquele que a pessoa está orando também pelo futuro, apresenta diante de Deus seus planos. Isso é uma oração. Então tenha essa vontade de oração, no mínimo, para que a gente venha orar meia hora e vai aumentando. Mas meia hora é um bom começo para você. Sei que muitos não têm esse íntimo de orar 1 hora todos os dias, mas ore meia hora. Você vai conseguir muita coisa de Deus. Essas 3 coisas te traz a resposta de Deus. O mensageiro de Deus virá sobre a sua casa e te abençoar. Quantos mensageiros já veio na sua casa e te livrou de um vício, abriu porta financeiramente? Quantos desses mensageiros trouxeram a bênção do Senhor? Aqui diz anjos. Porque Deus ordenou. Por quê? Aqui diz, versículo 4, para a gente encerrar aqui, ó. Atos Apóstolo, capítulo 10, verso 4. Esse, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, olha aí, anota aí, as tuas orações e as tuas esmolas. Ele colocou 2 coisas, ó. As tuas orações e as tuas esmolas tem subido para a memória diante de Deus. É o que nós queremos. E a nossa oração venha subir para a memória de Deus. Mas não é você fazer hoje e daqui a 2 anos fazer de novo. Não, tem que ser continuamente. E tem as pessoas certas que Deus vai te tocar para te ajudar, para você ajudar. Tem as pessoas certas que Deus vai tocar o teu coração para ajudar.
E quando Deus te tocar, esteja preparado para ajudar tal pessoa. É no alimento, é empurrando o carro, é trocando um pneu. Eu não sei como Deus vai te usar, mas esteja preparado, você que está ouvindo essa mensagem, essa palavra de Deus. Olha só, nós temos que ter um espírito, temos que ter um caráter verdadeiramente de Deus. Ser o sal dessa terra, ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Nós temos que ser exemplos. Ou nós seguimos a palavra de Deus, ou nós não seguimos. Não dá para brincar de ser filho de Deus. Não dá para brincar de ser crente. Ou nós é ou não é. E o que aqui a Escritura pede para nós é que a gente venha a ser misericordioso. No versículo 4, se diz que Deus lembrou da esmola que ele dava, quer dizer, a ajuda ao próximo, e da oração contínua que ele fazia. Oração contínua. Tenha esse prazer de estar orando diante de Deus. Vamos lá, vamos dar uma regrinha aqui, vou colocar uma regrinha. Primeira coisa que você deve fazer, qual é? Ler a Escritura. Está na palavra de Deus. Hein? Segunda coisa que você deve fazer, qual é? Orar. Vamos lá, diga ali, orar, ora, isso. Você tem que orar. Terceira coisa que você deve fazer, ter misericórdia. Tem pessoas que Deus tocou para você ajudar e você relutou. Não reluta, isso é normal, mas agora que você está sabendo, não reluta. É forte o negócio. Deus ele toca e você vai lá e ajuda a pessoa. Quarta coisa, se consagra diante de Deus. Há uma consagração que a gente faz, que é uma consagração de 12 horas. Mas essa consagração, ou jejum, como você queira dizer, a gente pode fazer esse jejum. Como? Você não come nada que seja de alimento, mas você pode beber algo. Você pode beber algo. Tudo que for líquido, você pode beber, mas tudo que for alimento, você não bebe. Exemplo, o que eu posso beber nesse... Você esquece comida, tudo que for... como é que eu vou te dizer aqui? Tudo que for matéria, pão, arroz, feijão, mistura de linguiça, vice-versa. Essas coisas você afasta durante 12 horas. E tudo que for líquido, café, você pode tomar café no jejum, pode tomar água, você pode tomar um copo de suco, seja de qual preferência de fruta que você quiser. Você pode tomar refrigerante. Que jejum é esse, pastor? Pode fazer isso, irmão. O jejum de 12 horas é aceitável diante de Deus. Você pode beber tudo que for líquido, café com leite, achocolatado, mas você não pode comer nada, arroz, feijão, só depois que acabar esse jejum de 12 horas. A gente às vezes começa aqui das 6 da tarde e vai até o meio-dia nesse jejum. Das 6 da tarde até meio-dia. Você pode fazer esse jejum uma vez por semana, que é fundamental. A Escritura diz que o jejum quebranta a carne. Mas também a Escritura diz que quando nós jejuamos, a casta de demônio que só sai com oração e o que mais? É jejum. Então vamos recapitular tudo aqui. A minha prática, as nossas práticas devem ser de misericordioso com as pessoas, de oração contínua, de exemplo para as pessoas, amém? Que tenha leitura na palavra, amém? Que tenha leitura na palavra, que se consagra diante de Deus. É o que você deve fazer. O que eu faço para fazer a vontade do Senhor? É isso que a gente acabou de estudar, em nome de Jesus, amém? Eu vou encerrar aqui, mas vamos orar primeiro antes. O que adianta falar da palavra, ver que Cornélio orou todos os dias e termina essa live aqui, termina esse vídeo de ganhando almas e vida e não orar? Eu convido a você a fechar os seus olhos, colocar a mão no coração. Vamos orar aqui agora, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós aprendemos aqui com Cornélio, meu Pai, a ter misericordioso com outras pessoas. Isso é bom, isso é agradável diante de Deus.
e ter uma oração contínua, Senhor, oração todos os dias ao Senhor. E é isso que nós colocamos diante de Ti, Pai. Venha abençoar, meu Deus, todas as pessoas que têm pedido oração nessa live, em toda a transmissão que nós fazemos. Pai, nós colocamos todas essas pessoas diante de Ti e pedimos ao Senhor, meu Pai, abençoa essas pessoas, livra, meu Deus, de todo mal. Pai, em nome de Jesus, que toda ação maligna venha a ser livrada dessa pessoa. E nós usamos a autoridade e poder que o Senhor tem nos dado, que está no nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal que esteja sobre esse homem, sobre essa mulher, sua casa e sua família, toda a enfermidade, toda a ação das trevas, toda obra de feitiçaria, bruxaria, obras de magia negra, de macumba, seja ela qual for,